Trump. Nós vamos seguir aqui no Entre Nós, na atualização das notícias de hoje, falando sobre um cenário de vacinação aqui no Brasil, dados bastante preocupantes sobre essa dinâmica. O Brasil retornou à lista de 20 países com mais crianças que não receberam vacinação no mundo. Nosso país ocupa o 17º lugar na classificação, com 229 crianças que não foram imunizadas no ano passado. O monitoramento foi divulgado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e pela Organização Mundial da Saúde. Bom, nesse ambiente onde as doenças foram controladas, que eu falei que surge esse terreno fértil, é propício para a disseminação e o que é pior, muitas vezes de médicos, de profissionais da saúde, que eu concordo exatamente, são que cometem crimes contra a saúde pública. Não tem outro nome para isso, Sheila. Quando você dissemina divulgação, informação falsa sobre saúde, colocando em risco aquele ouvinte, aquele consumidor desse conteúdo que fica hesitante em vacinar seu filho, hesitante em fazer um tratamento para câncer, hesitante em cuidar do seu diabetes, hesitante porque vai tomar um chá que vai fazer um milagre que os remédios não funcionam, qualquer, vamos dizer, disseminação desse tipo de conteúdo para além do conteúdo científico, para além do conhecimento médico atual, isso é um crime contra a saúde pública. Esse que você ouviu, o médico pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. E os assuntos parecem, mas não estão desconectados, né? A gente fala de Trump, a gente fala de Bolsonaro, e aí agora a notícia dessa baixa cobertura de vacinação das crianças no nosso país. A gente sabe de toda a onda de fake news que ganhou força, volume, sobretudo durante a pandemia, e ano após ano baixando aí, jogando para baixo as metas, os índices de vacinação no nosso país. E a gente segue falando disso porque no Rio Grande do Sul a cobertura vacinal contra a gripe, vacina que é gratuita, que está disponível nos postos de saúde, está muito baixa essa cobertura e tem recordes, inclusive de casos, mas também de mortes. O Juan Romero chega com a gente aqui com as informações. Olá, boa tarde, Adriana, boa tarde, Renan, e para todo mundo que nos acompanha aqui no Entre Nós. É uma situação preocupante aqui no Rio Grande do Sul, que já registra o maior número de mortes por conta da gripe influenza desde a pandemia de H1N1 em 2009. Até o início dessa semana, o estado gaúcho já registrou 423 mortes por conta da gripe influenza e também mais de 2.600 internações por complicações, de síndromes respiratórias causadas pelo vírus. A maioria das vítimas, inclusive, não tinha tomado nenhuma dose da vacina contra a gripe. E especialistas do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, inclusive, já alertam, que um dos agravantes para hospitalização é a ausência desta imunização. E dos hospitalizados, 82% deles não tinham recebido, então, a vacina contra a gripe. Entre as pessoas que acabaram morrendo, 78% não foram imunizados, ou seja, quase 8 em cada 10 casos de morte foram entre pessoas não vacinadas. Os idosos, claro, são os grupos mais vulneráveis, Grande parte deles respondem pelas internações, 58% deles, e 77% das pessoas que morreram são idosos, ou seja, acima dos 65 anos. Lembrando que a vacinação está disponível para toda a população acima dos 6 meses, aqui no Rio Grande do Sul e em boa parte também do Brasil, mas só 53% dos idosos, 39% das crianças pequenas e também 30% das gestantes se vacinaram até agora. Então é o momento de procurar os postos de saúde para evitar também a superlotação dos hospitais. Volto com vocês. Obrigado, Juan, pelas suas informações.